Uma música está viralizando no meio gospel e para quem não tem discernimento do Espírito Santo, é considerado um louvor e está sendo cantado em vários púlpitos de muitas igrejas por aí e tem causado uma enorme polêmica nas últimas horas, justamente pelo conteúdo simbólico e subliminar que essa música carrega, porque a letra fala de um tal de Zé que entra na festa e todo mundo para olhar para ele, e para quem conhece minimamente o universo da Umbanda, isso acende um alerta imediato, já que na Umbanda, quando a entidade Zé Pilintra se manifesta, a atenção de todos se volta para ele, e não para por aí. A mesma música fala de uma Maria que entra na festa, começa a balançar a saia, chama a atenção pela cor da roupa, que é um vestido vermelho, e que começa a cirandar, e novamente isso não é algo neutro, porque na Umbanda, quando a Maria Padilha se manifesta, ela dança em círculo, gira, ciranda, e esse movimento simboliza exatamente que a entidade chegou e que os trabalhos espirituais podem continuar. Então o que está sendo questionado nessa música não é só a letra ou uma coincidência poética, mas a presença de símbolos, personagens e movimentos que remetem diretamente a práticas espirituais de uma religião totalmente oposta ao Evangelho, que é a Umbanda, que está sendo inserida dentro de um contexto cristão. E isso levanta uma discussão séria sobre o sincretismo, sobre a confusão espiritual e até a falta de discernimento. Porque quando esses elementos aparecem disfarçados de linguagem gospel cristã dentro de uma música evangélica, muita gente consome sem perceber o que está por trás, achando que é só uma música animada, quando na verdade a música carrega referências que não fazem parte da fé cristã bíblica. Mas rapidinho, antes de eu continuar falando sobre essa música, eu quero te pedir algo muito importante. Eu peço encarecidamente, deixe o like agora nesse vídeo, porque conteúdos como esse aqui geralmente são segurados pelo algoritmo e não chegam a outras pessoas. E o teu like, o teu comentário, o teu compartilhamento faz toda a diferença para que esse alerta alcance mais gente. Então, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E para você que me assiste e é da Congregação Cristã no Brasil, ou não é da CCB, é só simpatizante e tem interesse em assuntos sobre a CCB, clique no link que está aqui abaixo no primeiro comentário fixado, né, que é o link do meu outro canal, onde eu falo exclusivamente sobre temas da Congregação Cristã no Brasil. E também para você que quer aprender a fazer uma renda extra, ganhar dinheiro de forma honrada e honesta pela internet, vendendo online, o Tom Dimas, que é um professor de marketing digital e parceiro do canal, está oferecendo uma mentoria gratuita. Então, se você tem interesse em aprender gratuitamente a ganhar dinheiro online, a vender online, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode participar e receber essa mentoria online totalmente gratuita. Agora, voltando a falar dessa dita música gospel, essa música tem outros detalhes que chamam ainda mais atenção e que muita gente está ignorando por pura falta de informação e discernimento. Porque a letra fala da coxa marcante da saia dessa tal Maria. E quem conhece minimamente a simbologia espiritual da Umbanda sabe que a saia da Maria Padilha é tradicionalmente vermelha. E curiosamente a dupla que canta essa música aparece vestidos exatamente de branco e vermelho, cores que também são muito usados nesses contextos do candomblé e da Umbanda. E se você observar com calma, o colar de um dos cantores, muita gente está dizendo aí que se parece com uma guia, aquelas correntes usadas da Umbanda. E eu estou falando isso, tá, com todo respeito, sem ofender ninguém, apenas expondo os fatos que estão sendo discutidos. Porque o que mais preocupa é ver milhares de cristãos cantando essa música sem ter a menor ideia do que está por trás das referências da letra. E o próprio nome da canção já levanta um questionamento sério, porque o título é Auê. E quando você vai pesquisar o significado dessa palavra Auê, ela remete à confusão, a tumulto, à agitação, à algazarra, à desordem, e aí fica a pergunta inevitável. Será que faz sentido uma canção que se diz gospel exaltar algo que significa exatamente o oposto daquilo que a Bíblia ensina? Porque a própria Bíblia, em 1 Coríntios 14:33, é clara ao afirmar que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ou seja, se toda vez que o refrão repete Auê, na prática está exaltando confusão. Então, no mínimo, essa música precisa ser analisada com muito mais critério e discernimento. Por isso a gente tem que analisar essa música para que as pessoas
saibam exatamente o que estão cantando e o que estão reproduzindo e o tipo de mensagem espiritual que essa música está propagando, né? Porque, para vocês terem uma ideia, essa música, eu vou colocar aqui a letra do ladinho e eu vou ler para vocês essa letra. Pode entrar, eu ouvi, alagou o olhar, quando o lustre está no chão, onde os meus estão? Com a folha eu aprendi como se deve cair, e agora com as mãos estendidas você quer me levantar, diz que aqui é meu lugar. Com minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas. Com a folha eu aprendi como se deve, tal, repete, né? Aí fala auê, auê, auê. Com a folha eu aprendi como se deve cair, tal, e repete. Agora que o Zé entrou, e todo mundo viu, e todo mundo olhou, todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu, agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Agora que o Zé entrou, e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Olha só como que essa música já começa dizendo, agora que o Zé entrou, todo mundo olhou, todo mundo riu, todo mundo viu. E para quem conhece minimamente o contexto espiritual da Umbanda, isso não é uma frase neutra. Porque na Umbanda, quando o Zé Pilintra se manifesta, quando ele incorpora em alguém, a atenção de todos se volta para ele, porque se trata de uma entidade considerada importante dentro daquele culto religioso. E aí, alguém pode até perguntar, mas e se o cantor não fez isso com essa intenção de enaltecer ou exaltar a Umbanda? Meus irmãos, sinceramente, está na cara que essa música foi inspirada em cima de símbolos espirituais da Umbanda, do Candomblé. Essa é uma letra, é uma música que não tem nada a ver com o Evangelho. E eu falo isso sem medo. Essa letra aí foi inspirada por um espírito que não procede de Deus. Porque o que confunde, mistura e embaralha a fé cristã com práticas espirituais de outra religião, que louva outros deuses, não vem do Espírito Santo. E alguém pode dizer, mas se ele quis exaltar a Umbanda, o problema é dele, deixa ele nas mãos de Deus. Só que não é assim que funciona. Porque eu me coloco aqui nesse canal como atalaia, como alguém que tem a obrigação de alertar, de avisar, de apontar o perigo espiritual. E esses cantores que se dizem gospels, só conseguem emplacar esse tipo de música porque existem muita gente sem discernimento espiritual, consumindo qualquer coisa que tenha um rótulo cristão, sem analisar a letra, sem analisar os símbolos, sem analisar a mensagem. E você pode até discordar de mim, mas a minha análise é direta e honesta. Será que essa canção realmente exalta a Deus, glorifica Cristo, edifica espiritualmente? Ou será que ela só promove confusão, mistura de símbolos e referências espirituais que não tem nada a ver com a fé bíblica? Porque antes de sair cantando, reproduzindo e defendendo qualquer música, o mínimo que um cristão deveria fazer é ler a letra inteira e perguntar, isso aqui glorifica a Deus? Glorifica quem, afinal? Agora, queridos irmãos e irmãs, a pergunta que a gente precisa fazer é justamente essa. Por que que todo mundo olha quando o tal do Zé aparece na letra? Porque dentro da Umbanda, quando o Zé Pilintra incorpora, ele é visto como uma entidade que ele vem orientar, aconselhar e resolver problemas das pessoas que estão ali no meio do terreiro. E é por isso que toda a atenção se volta para ele. Ninguém ignora, ninguém deixa o Pilintra passar batido. Quando a música diz que o Zé entrou e todo mundo olhou, isso não soa como algo bíblico. Soa como uma descrição muito parecida com esse tipo de manifestação, que é o que acontece na Umbanda. Aí vem a outra parte que é mais estranha ainda, porque a canção fala de uma Maria que aparece e começa a dançar, cirandar, balançar a saia e chamar a atenção pela cor da roupa. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, será que a Maria, mãe de Jesus, a mulher mais reverente, mais humilde, mais santa descrita na Bíblia, sambaria, rodopiaria, balançaria a saia em festa? Será que isso combina com a figura bíblica da Maria, mãe de Jesus? Porque na Umbanda, quando a Maria Padilha, a pombagira ou qualquer outra entidade se manifesta, a pessoa dança, gira, faz movimentos muito parecidos com o samba, algo que lembra bastante com o que a gente vê no carnaval. É só você pesquisar vídeos aqui na internet, é uma dança de incorporação, é uma manifestação espiritual de roda, e quando a música descreve exatamente esse tipo de comportamento, fica inevitável levantar essas questões, não como ataque, mas como uma reflexão. Será que essa Maria da música, dessa música gospel, é realmente a Maria bíblica ou é uma representação espiritual
completamente diferente se referindo a Maria Padilha? Será que um crente deve associar a fé cristã com esse tipo de dança, com esse tipo de linguagem, com esse tipo de letra, com essa simbologia? São perguntas que realmente precisam ser feitas. Porque fé não é só cantar, fé é discernir. É discernir o que se canta, o que se repete, o que se está exaltando na música. Porque a música, ela fala também, meus queridos irmãos, da saia que balançou, porque isso aí não é só um detalhe qualquer. Dentro da Umbanda, o ato da entidade sambar, girar, dançar, não é só a dança, é um sinal espiritual, é a forma simbólica de mostrar que houve manifestação real, que a entidade chegou e que os trabalhos podem continuar porque a presença espiritual já está ali. E quando a música diz que a Maria apareceu e começou a balançar, começou a girar, a balançar a saia, isso carrega um significado muito específico. Porque o balanço da saia da Maria Padilha na Umbanda representa a circulação de energia, movimento espiritual, fluxo de forças invisíveis. E quem conhece esse universo da Umbanda sabe que as chamadas 7 saias de Maria Padilha simbolizam 7 dimensões, 7 formas de atuação do mundo espiritual no mundo físico. Ou seja, nada é aleatório, nada é por acaso. Tudo tem uma simbologia, tudo tem uma linguagem, tudo tem um sentido oculto. Assim como na Bíblia, cada gesto, cada cor, cada objeto tem um significado espiritual. E nas religiões de matrizes africana e no ocultismo também é assim. Tudo comunica algo, até a cor vermelha da saia, por exemplo, não é só estética, ela simboliza paixão, emoção, desejo, intensidade espiritual. Então, quando esses elementos aparecem numa música que se diz gospel, se diz cristã, não dá para tratar como coincidência poética, porque nós estamos falando de códigos espirituais muito claros, que para quem entende do assunto, revela uma mensagem que vai muito além de uma música simples, de uma letra simples e animada. E essa canção ainda vai falar do tal Auê, que quando você vai pesquisar o significado de Auê, não tem nada de espiritual no sentido cristão. Auê significa bagunça, confusão, algazarra, desordem, e aí a própria letra diz: Auê, dança na ciranda da fé que abriu as portas, que solta tua criança até explodir em glória. Ou seja, é um convite direto para dançar na ciranda, e isso aí não é uma expressão sem sentido, porque dentro da Umbanda a ciranda é exatamente a dança em roda, feita em círculo, geralmente sambando, que simboliza a movimentação de energia, né, e sustentação dos trabalhos espirituais. É uma forma, é um ritual para afirmar que a entidade está presente ali no terreiro e que as forças estão sendo ativadas. Então, quando a música diz dança na ciranda, ela não está falando de qualquer ciranda, qualquer roda inocente. Está falando de um conceito espiritual muito específico. E ainda chamam isso de ciranda da fé, misturando linguagem cristã com simbologia da Umbanda, criando uma confusão espiritual enorme. Porque na prática estão usando termos que dentro da Umbanda significam sustentação de trabalhos espirituais, movimentação de forças invisíveis, ativação energética, só que agora embalados com rótulo gospel, com linguagem de culto cristão, com discurso de fé. E isso é exatamente o ponto central da crítica, tá? Não é a dança em si, é a mistura de códigos espirituais, é o sincretismo religioso disfarçado, é a confusão de símbolos, é transformar práticas que têm significado ocultista em algo aparentemente cristão, levando muita gente a cantar, dançar e repetir coisas sem a menor noção do que aquilo realmente representa no mundo espiritual. Um trecho dessa música chama muita atenção e que passa despercebido por muita gente, que é exatamente quando ela diz: as minhas roupas, as minhas falhas e as minhas birras, aqui é o meu lugar. Essa palavra birra não é inocente, ela carrega uma carga simbólica muito forte dentro do contexto espiritual. E quando a música diz, né, com minhas roupas, minhas falhas, minhas birras, aqui é o meu lugar, o problema se aprofunda ainda mais, porque isso pode ser interpretado espiritualmente como a própria confissão de uma fé sem arrependimento, de uma pessoa que quer permanecer do jeito que está, com suas atitudes, com seus comportamentos, com a sua linguagem, com as suas escolhas e o seu estilo de vida, mas ao mesmo tempo quer sentir, quer ser aceita dentro da igreja e no ambiente espiritual, como se fosse possível viver em desobediência, em rebeldia, em resistência à transformação e ainda assim reivindicar um lugar no reino de Deus. Ou seja, é a mentalidade do crente que quer estar dentro da igreja, mas não quer abrir mão
do velho eu, não quer ser confrontado, não quer mudar de postura, não quer abandonar práticas erradas, não quer rever valores, não quer renunciar nada, e ainda assim quer que Deus diga, aqui é o teu lugar. Quando a própria Bíblia ensina que o lugar do reino de Deus é para quem anda em obediência. A permanência no reino dos céus é por arrependimento, obediência, transformação de vida e submissão à vontade do Pai Celestial. Porque estar na igreja fisicamente não significa estar espiritualmente alinhado com Deus. E existe muita gente hoje sentada em banco de igreja, cantando louvores, levantando as mãos, mas vivendo em birra espiritual, em rebeldia disfarçada de autenticidade, achando que pode ser cristão sem a cruz, sem arrependimento, sem renúncia, sem mudança de vida, sem um novo nascimento, quando na verdade o evangelho não é sobre Deus se adaptar ao homem, mas sobre o homem ser transformado por Deus. Eu também vi muita gente dentro do meio religioso defendendo esse cantor, dizendo que ele apenas usou elementos da cultura popular brasileira para fazer uma música de louvor, que pegou ritmos, expressões e símbolos que fazem parte da cultura do nosso povo brasileiro e transformou isso em algo espiritual. Mas aí justamente entra o ponto mais delicado de toda essa discussão. Porque não se trata de ritmo musical, não se trata de estilo, não se trata de arte, se trata de fonte espiritual, de origem da simbologia, de qual tipo de linguagem está sendo usada para adorar a Deus. Porque uma coisa é usar um instrumento brasileiro, um ritmo brasileiro, outra coisa completamente diferente é usar referências espirituais que pertencem a outro sistema religioso e tentar encaixar isso dentro da fé cristã. E a Bíblia nunca ensinou essa mistura. Pelo contrário, a Bíblia sempre mostrou que Deus não aceita adoração fragmentada, dividida, diluída, adaptada. Deus não compartilha altar, não reparte glória, não negocia símbolos. E quando a gente olha para toda a história bíblica, nenhum homem de Deus precisou importar práticas espirituais de outros povos para servir ao Senhor. Ninguém precisou pegar rituais pagãos, entidades, cultos paralelos ou expressões de outras crenças para construir a sua fé. Todos sempre mantiveram uma separação clara, uma identidade espiritual definida, uma adoração exclusiva. E é exatamente isso que 1 Coríntios 10 deixa implícito quando afirma que tudo o que fazemos devemos ser direcionados para a glória de Deus e não para a glória de misturas, de sincretismo ou confusões espirituais, porque a fé bíblica não se constrói somando crenças, se constrói permanecendo fiel a uma única fonte. E eu não estou aqui para afirmar que esses cantores tiveram a intenção consciente de exaltar a Umbanda na composição da letra dessa música, porque quem conhece verdadeiramente o íntimo de cada ser humano é Deus. Só Deus que sonda os corações, as motivações internas de cada pessoa, mas uma coisa é praticamente impossível de ignorar. Essa música claramente não nasceu de uma inspiração espiritual que vem do alto. Não foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando algo é inspirado por Deus, isso gera clareza, edificação, temor, separação, reverência e direção espiritual. E o que essa canção gera é exatamente o oposto. Gera confusão, gera associação com símbolos de outras crenças, gera alegria em outros sistemas religiosos e não produz discernimento no meio dos crentes. E muitas vezes isso acontece não porque a pessoa é má, mas porque faltou sensibilidade espiritual, faltou intimidade com Deus e faltou discernimento de espírito para analisar de onde vinha a inspiração daquela letra, aquele conceito. Porque se você começa a analisar cada parte dessa música com atenção, cada expressão, cada imagem, cada metáfora, cada palavra-chave, você vai perceber que tudo aponta para o universo simbólico da Umbanda, que não pertence ao cristianismo bíblico. E não é coincidência que pessoas da própria Umbanda estejam celebrando a letra dessa música, se identificando, se sentindo representadas, se sentindo incluídas no meio evangélico, porque espiritualmente falando, ninguém se identifica com aquilo que não tem afinidade de fonte, de linguagem ou de espírito. Então, quando o outro lado se reconhece, se alegra e se sente confortável, é porque existe sim uma conexão simbólica e espiritual ali. E isso revela que faltou sabedoria, faltou temor, faltou orientação divina para a produção e a criação dessa canção. Porque louvor a Deus, segundo a Bíblia, não é território de mistura, não é espaço de sincretismo, não é palco de adaptação religiosa.
Cada fé tem o seu caminho, cada crença tem a sua liturgia, cada religião tem os seus símbolos. Mas quando se trata de adoração ao Deus bíblico e verdadeiro, ela não pode ser repartida, não pode ser diluída, não pode ser compartilhada com outros personagens, com outras entidades, com outras espiritualidades. Porque Deus não divide glória, não aceita concorrência espiritual. E Deus não se manifesta em ambientes de confusão que mistura coisas evangélicas com práticas que não condiz com a Bíblia. Mas eu quero saber a tua opinião. Você conhecia esse louvor? Porque eu vim conhecer esse louvor essa semana e realmente eu fiquei escandalizado com essa letra sendo cantada em púlpitos evangélicos, tá? Eu quero saber a tua opinião. Deixa o teu comentário aqui embaixo, porque a tua interação ela é muito importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo com contatos e grupos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E mais uma vez eu te convido, você que é da CCB, Congregação Cristã no Brasil, ou simpatizante e tem interesse em assuntos relacionados à CCB, clica no link do primeiro comentário, onde está o link do meu novo canal, o Reflexões Cristãs com Carlos Reinar, e também estará junto o link para você entrar em contato com o Tom Dimas, né? O Tom Dimas, ele tem a equipe, o Tom Dimas é nosso amigo, é nosso parceiro, e ele está disponibilizando uma mentoria gratuita para te ensinar a fazer uma renda extra trabalhando e vendendo online com o teu celular. Se você quer aprender a fazer renda extra no celular, chama a equipe do Tom Dimas e ele vai te dar uma mentoria gratuita para você começar 2026 trabalhando e saindo das dificuldades financeiras, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família poderosamente em nome do Senhor Jesus.